Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Agradecendo pelo convite à Casa Espírita Nosso Lar de Teixeira de Freitas, gratidão enorme estar aqui, tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Nós vamos falar sobre Brilhe a Vossa Luz, que está lá no capítulo 5, versículo 13 ao 16, lá em Mateus. Antes da gente realmente adentrar nesse tema, não fugindo, lógico, eu gostaria de contar uma historinha para vocês sobre a menina da lanterna. Essa menina da lanterna é uma história muito usada nas escolas da Alemanha, na época de inverno, que trabalha com as crianças sobre acolhimento e refazimento interior, que ela tem que entrar dentro dela, todas as séries, todo meio de ano no inverno, eles passam essa mesma historinha, porque para cada fase da vida, para cada idade, elas têm uma interpretação, um conceito diferente e vão fazendo essa interiorização com essa escola contada. Aqui no Brasil é usada nas escolas Waldorf. Waldorf foi um alemão que trouxe para cá essas escolas com a pedagogia diferenciada, muito bacana. Quem quiser adentrar nesse tema, pedagogia Waldorf, desde 1919 tem essa pedagogia aqui no Brasil, muito bacana. Então, a história nos conta que uma menina com a sua lanterna acesa caminhava pelos campos, andava e de repente um vento muito forte apagou a sua luz, apagou a luz da sua lanterna. A menina ficou desesperada: o que eu faço para encontrar a minha luz? Aí ela caminhou um pouquinho mais e lá na frente ela encontrou um animal bem espinhento, que era o ouriço. Perguntou ao ouriço se ele sabia onde poderia encontrar a sua luz. Ele falou: eu não sei onde encontrar a luz e eu não tenho tempo para te ensinar. Ela ficou triste, mas continuou a procurar. Andou mais um pouquinho e lá na frente ela encontrou com o lobo. Perguntou ao seu lobo onde poderia encontrar a sua luz, quem poderia acender a sua luz. E o seu lobo falou que ela estava atrapalhando a sua caçada, que ele também não tinha tempo de fazer encontrar a luz dela. Mais uma vez, ela triste, já começando a ficar desanimada, ela andou mais um pouquinho nesse campo que já estava ficando escuro, mas lá na frente ela encontra um urso. Ficou com medo, mas mesmo assim ela perguntou ao urso onde ela poderia encontrar a sua luz, e o urso falou que também não sabia, que não tinha tempo para encontrar a luz dela e nem para ensinar ela nada. Ela já desanimada falou: o que eu faço para encontrar a minha luz? Eu preciso encontrar a minha luz. Aí ela andou muito. Bem lá na frente, ela avistou uma casinha. E nessa casinha tinha uma senhora fiando um fio, a fiandeira. Ela perguntou: senhora, a senhora poderia me dizer onde eu posso encontrar minha luz? Ela falou: criança, eu sei que você tem que subir as montanhas e pegar o caminho do sol, mas infelizmente eu não posso ir lá por você, você tem que andar muito. Mas onde que é? Você tem que subir e encontrar o caminho do sol. Ela: tá bom. Mas lá na frente ela encontra um senhor que trabalhava com sapato. O sapateiro perguntou ao sapateiro onde era o caminho do sol. Ele falou: minha filha, é muito longe, desiste, você vai ter que subir montanha, subir, é muito longe. Ela: mas eu preciso encontrar, onde que é? Você vai ter que subir, é muito longe. Ela: poxa, mas ela não desistia de encontrar a sua luz. Mas lá na frente, caminhando, ela encontrou uma criança jogando bola. Aí a criança: menina, você está perdida? Ela: sim.
estou perdida, querendo encontrar o caminho do sol. Ele, eu estou brincando, estou ocupada, eu sei que você que tem que andar muito, muito, muito. Não sei te dizer exatamente onde que é o caminho do sol, mas sei que você tem que subir um monte de montanhas. E ela foi procurar essa montanha, foi procurar, andou, até que encontrou essa montanha. E subiu, subiu. Quando ela chegou lá em cima, muito lá em cima, ela estava muito cansada e deitou. E adormeceu, e a sua lanterna apagada ela colocou sobre a sua barriga. Dormiu muito. Aí o sol que estava se pondo foi e percebeu que essa luz dela estava apagada. O sol chegou um pouquinho perto da lanterna e acendeu a lanterna dela, ela dormindo. Quando ela acordou, ela viu que a lanterna dela estava acesa. Ela, olha que bacana, minha luz está acesa. E foi descer. O mesmo caminho que ela fez de volta. Encontrou com a criança e a criança, oi menina, você encontrou a sua luz, acende a sua luz aqui para mim, que eu preciso jogar bola. E acendeu a luz da criança. Encontrou com o sapateiro, minha menina, minha lanterna acabou aqui de apagar, acende a minha lanterna para mim. E ela acendeu a lanterna do sapateiro, encontrou com a fiandeira lá na casinha dela e mais uma vez ela acendeu a luz. Por onde ela passava, ela acendia a luz de todos. Então, essa expressão, essa história nos mostra o amadurecimento da criança, da menina, tentando encontrar a sua luz, e quando ela encontra, ela volta e distribui essa luz dela para com os outros. Então, primeiro ela vai em busca de uma luz. Ela buscou com muitas dificuldades, ela não desistiu. Então, o que representa? Qual a simbologia desse texto, dessa historinha? A fiandeira, ela representa os fios do pensar. Faz com que a criança, com que o indivíduo pense sobre como encontrar sua luz. O sapateiro é como se a gente estivesse com os pés no chão. É ação, é movimento, é trabalho. Dá trabalho, é longe, mas a gente precisa ir em busca da nossa luz. A criança representada nessa história nos mostra a experiência e os seus sentimentos diante da vida em busca da maturidade e da luz. Todos esses animais que eu falei, o urso, o lobo, o ouriço, são os nossos sentimentos ainda imaturos, brigando conosco mesmo em busca de toda essa maturidade, essa busca dessa luz interior que a gente precisa ter. Primeiro busquemos a nossa luz interior para depois a gente buscar e trabalhar com a luz dos outros e poder ajudar. O que significa luz quando a gente fala luz? Porque nesse texto a gente é representado pela luz mesmo, material, pela lanterna da criança. Então, quando a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo de 13 a 16, a gente vê que não é uma lanterna. Está representado por uma lanterna na história. Mas o que é que a gente tem que ir em busca? Então, a gente pode simbolizar, significar, aliás, conhecimento, descobertas, boas vibrações, a própria reforma íntima, bons pensamentos, fé. Ao contrário da falta de luz, que são as nossas imperfeições, inferioridade, o atraso, a ignorância. Então, a história a gente vai colocar um pouquinho no lugar, de vez em quando a gente volta a relembrar dessa história. Voltando ao nosso tema mesmo, lá no capítulo 5, versículo 13, brilha a vossa luz, vamos entrar para o livro de Frederico Figner, que é Voltei.
Caso alguém não tenha lido, leiam, gente, porque é um livro muito bacana. Trabalha faz com que a gente reflita em vários aspectos. Só que para eu poder fazer essa reflexão, eu peguei esse tema dessa falta de luz, essa obscuridade, que no momento do desencarne, o Frederico Figner, ou irmão Jacó, vamos usar irmão Jacó, nesse livro ele identifica pra gente. Então, lá na página 73, eu peguei uma frase, eu fui pegando frases para a gente poder trabalhar aqui, que me chamou a atenção. A vontade era de colocar aqui todo o livro, mas impossível, né? Ele coloca assim pra gente: se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, olhe como ainda é grande, como continua o nosso trabalho. Certamente outras normas de conduta escolheria na terra. Então, quando ele fala outras normas de conduta, é lógico que existem várias normas de conduta, mas eu vou pegar aqui especificamente a luz. Essa luz que incomodava Frederico Figner, o nosso irmão Jacó. Então, no momento que ele se deparava com várias pessoas no plano espiritual, isso começou a incomodar. Mas como assim, Ivana? O Frederico Figner, ele foi uma pessoa que trabalhou muito, ajudou muito, enquanto encarnado, no Centro Espírita no Rio de Janeiro. Durante 30 anos, cuidava dos enfermos, cedeu a casa dele na época da gripe espanhola para 14 enfermos, inclusive ele estava enfermo. Então, como assim ele não tem luz? A gente vai ver por que ele não tem luz. E vale a pena também os companheiros procurar saber um pouquinho mais sobre essa história do Frederico Figner, para ter também como uma experiência para a nossa vida, né? Ok. Mais uma frase do Frederico Figner, irmão Jacó, está lá na página 154. A claridade dos outros acentuaram em mim a obscuridade. Quando ele desencarnou, e ele, enquanto encarnado, ele tinha o propósito, sim, ao desencarnar, de trazer notícias aqui para nós, como que é essa passagem do plano material para o plano espiritual, encarnado para desencarnado. Ele chega lá, poxa, uma pessoa que fez todo esse trabalho, tanto financeiro como de ajuda espiritual, doutrinária, ele se viu sem luz. E a luz do outro, a claridade do outro o incomodava. O que ainda pior, eu não tenho luz e a luz do outro me incomoda. Acentuaram em mim a obscuridade. Ele começou a sentir inveja, sentir mágoa. Ok, vamos caminhar. Embora a beleza inesquecível daquela noite de amor, eles estavam em uma das reuniões, porque no plano espiritual ninguém fica parado. Ele desencarnou e passou por vários processos para entender esse processo dele que ele incomodava, essa falta de luz. As graças recebidas confirmavam-me no fundo as primeiras impressões de que eu não passava de um mendigo de luz. Ele estava pedindo, ele estava implorando luz. Como que eu imploro? Lembra da menina? Perguntava para vários animais, os conflitos internos dela, perguntava para as outras pessoas: onde eu encontro a minha luz? A luz está dentro de você. Busque a luz, está dentro de você, com o seu conhecimento, com a sua reforma íntima, com conhecer a ti mesmo. E toda essa falta de luz começou a incomodar o nosso irmão Jacó muito. Mais uma vez, lá na página 77, que é uma frase que eu tirei do livro, a importância da ponte era tão grande que comumente muitos habitantes das regiões perturbadas aglomeravam na base que deveríamos atingir dentro em pouco. O que é essa ponte? Essa ponte é uma passagem que dava acesso aos círculos de atividade espiritual dignificada. Então, eu passo de um momento para o outro e só quem vai em busca de algo dignificante é que passa nessa ponte. Só que o agravante dessa ponte, o agravante entre aspas, é que lá tinham um grande número, como ele diz assim, um grande número de habitantes das regiões perturbadas, que se aglomeravam na base dessa ponte para poder perturbar quem estava passando. Inclusive, é muito contado
em palestras sobre uma professora que chega lá com muita luz, ele se incomoda com a luz da professora. Ele, peraí, como que uma professora tem mais luz do que ela? Ela dava o que ela não tinha. Mais uma vez sugiro a leitura do livro para quem não leu, Voltei, do irmão Jacó, psicografia do nosso Chico Xavier. Então, neste momento, isso incomodou o irmão Andrada. Bezerra de Menezes, que estava acompanhando, disse: calma, calma, que você vai conseguir. E ele se interiorizou, ele começou a elevar os seus pensamentos e ele passa nessa ponte. Mas o que ajudou foi inclusive a luz dessa professora, que ajudou a todos a passagem dessa ponte. Mas lá na frente, ele diz assim pra gente, na página 124. Compreendi desse modo que a mente possui incalculável poder sobre o nosso campo emotivo. Ele estava começando a pensar, sentir coisas que ele não imaginava sentir por causa do outro. O outro brilhava uma luz que ele não tinha. Essa inveja, essa raiva, essa mágoa estava dominando ele. E ele falou, peraí. Ele entendeu que a mente possui incalculável poder sobre o nosso campo emotivo. Ele estava começando a mudar, inclusive, o seu comportamento. Assim como poderia materializar ideias boas, também deveria criar ideias de saúde, deveria mantê-las. Então, se ele pode materializar ideias negativas, pode materializar ideias boas de saúde, inclusive manter. Baseado nessa convicção de que a mente possui incalculável poder sobre o nosso corpo e que ele poderia materializar ideias de doença e também poderia mudar essa forma de pensar, ele falou, peraí, então eu posso materializar a ideia de saúde e manter, só mudar o foco dos pensamentos. Gente, pensar 100% positivo durante 24 horas, me perdoe, para mim é quase impossível. Tem hora que a gente se pega, volta, vamos lá, não mude o foco. E ele percebeu isso, viu que estava incomodando inclusive a ele e mudou o foco do pensamento. Ele continua, baseado nessa convicção, procurei decifrar o problema em meu próprio benefício. É para ele, o benefício é para ele. E como lá, mais uma vez, na menina da lanterna, primeiro você acende a sua luz, para depois você espalhar a luz para o outro. Passei a mentalizar o equilíbrio, a esperança, a alegria e o serviço. E todos nós sabemos que quando a gente desencarna, até porque a gente tem leituras, obras que nos mostram que o trabalho no plano espiritual continua. Se a gente está trabalhando aqui lá, a gente vai continuar. Pode não ser na mesma área, no mesmo setor, mas o trabalho continua. Então ele se dedicou ao equilíbrio, à alegria, à esperança e ao serviço. A partir desse momento, ele percebeu, olha o que ele nos diz, eu não providenciara luz para mim mesmo. Como assim? O que a gente está fazendo com todas essas informações do Evangelho de Jesus que a gente tem lido, que a gente tem discutido, que a gente tem ouvido? Porque nós espíritas, eu estou falando de nós espíritas, porque o público é espírita, nós temos leituras maravilhosas, muito boas inclusive, né? Kardec com as suas obras, André Luiz com as suas obras, Irmão Jacó com essa obra maravilhosa que é qual eu estou me fundamentando, Leon Denis, tem vários, tem N escritores aqui que podem nos fornecer leituras edificantes. Ok, eu leio muito, Ivana, tá, mas o que você está pegando essa leitura e está fazendo com você? Qual é a transformação que você está tendo para com você mesmo? Então ele percebeu que ele não providenciara luz para ele. Conduzira muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas. Doutrinava desencarnado, gente, mas esquecer as próprias necessidades. Doutrinara muita gente, ou pretendia haver doutrinado. E em todo o movimento verbal de pregação cristã,
salientar o imperativo da luz. Busque a sua luz, meu irmão. Faça reforma íntima, meu irmão. Seja bom, meu irmão. Deixe de ser egoísta. Deixe de ser orgulhoso. Ele dizia isso para todos. Todos que precisavam, ele dizia, porque foi um irmão, como eu já disse no início, que fez um trabalho gigantesco dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita. Ele usou o que ele sabia para o outro, e não para ele mesmo. Quando ele chega lá, ele se depara com essa obscuridade e começa a incomodar. Vamos lá. Doutrinaram muita gente, ou pretendia haver doutrinado, e em todo o movimento verbal da pregação cristã salientaram o imperativo da luz para os corações humanos. Agora reconheci a opacidade da minha alma. Ele percebe tudo isso após estar com irmãos desencarnados e perceber que alguns tinham luz e ele, Frederico Figner, num trabalho extenso dentro do movimento, não tinha luz. Quando o Frederico Figner, porque ele não era brasileiro, inclusive ele foi honrado com uma frase, o maior brasileiro dos estrangeiros, porque ele ajudou muito, não vou contar aqui porque a gente não cabe essa história dele em específico, mas quando ele sai do seu país e vai para os Estados Unidos, ele encontra com uma pessoa bacana que é o Thomas Edison. O Thomas Edison foi que deu a oportunidade, porque na época Thomas Edison estava fazendo um aparelho, um gramofone, que a pessoa gravava e saía a voz. Então ele pegou um desses aparelhos e foi para o Pará, para o Belém. Chega lá, ele começa a trabalhar com isso, ganhou muito dinheiro, de lá ele foi para o Rio, a história é muito bacana, vai para o Rio e ganha muito dinheiro com isso. Então Thomas Edison foi um espírito encarnado, bacana para ele, onde deu todas essas ideias, que deu pontapé inicial para que ele pudesse chegar ao Rio de Janeiro bem, financeiramente bem preparado. A partir daí, ele ajuda várias pessoas financeiramente, inclusive a Casa Espírita. Aí, quando ele desencarna, ele encontrou com a filha, ele virou para ela, a filha dele chama Marta no livro, falou assim: Marta, não seria possível avistarmos com Thomas Edison? Isso está lá na página 135, desculpa. Ele tem uma conversa muito edificante com Thomas Edison, e Thomas Edison diz para ele: não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Aí eu fiquei olhando pensando nessa mensagem de Thomas Edison para o nosso irmão Jacó. Falei, gente, já tem uma luz divina. A gente tem o DNA divino. Nós somos filhos de Deus. O que está faltando para essa luz brilhar? Eu gostei, muito bacana, que eu ouvi uma palestra, eu ouvi um amigo dizer isso. Nós temos o DNA divino. Nós somos co-criadores, a matéria-prima, nossa, é Deus. O que está faltando para a gente descobrir essa luz dentro de nós? Aí ele continua: ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te os ensinos, enquanto nos demoramos nos atritos do mundo? Essa agitação do dia a dia, essa nossa rotina acelerada não nos permite estar em contato com o plano espiritual. Talvez ou não, certo, de que esse movimento, esse Covid-19 veio para nos ajustar, dar essa paradinha e a gente dar uma meditada e parar e voltar e refazer alguns comportamentos, alguns pensamentos, inclusive fazer essa reforma interior e buscar essa luz com mais calma, porque a gente vai estar em contato com Deus, a gente vai estar em contato com nossos irmãos que de lá estão aqui nos apoiando, nos ajudando, tentando iluminar os nossos caminhos. Então, como a gente faz isso? Oração, leituras edificantes, meditação. Para um pouquinho e vamos pensar no plano superior, nesse plano espiritual, que é de lá que nós viemos. Ele nos deixa uma mensagem, o irmão Jacó: seja feliz, lembre-se de sua necessidade de transformação salutar e prossiga fortalecido e sereno. Necessidade de transformação, não
tem jeito. A sua luz você vai ter que buscar. Você vai ter que encontrar a sua luz. Porque a lei de progresso não tem jeito. Nós precisamos encontrar a nossa luz. Nós precisamos nos transformar. Nós precisamos buscar esse farol, esse sol que é o Evangelho. Nós estamos lendo, nós estamos assistindo palestras. Poxa, o caminho é esse, mas vamos pegar tudo isso que a gente já sabe e vamos trazer para nós e fazer essa transformação moral, para que nós acendamos a nossa luz. E automaticamente a gente acende a luz do próximo. Me perguntaram esses dias: Ivana, a gente tem que preocupar com a luz do outro ou com a nossa luz? A gente tem que acender primeiro a nossa luz ou a luz do outro? Claro que é a nossa luz. Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Então, meus irmãos, procuremos acender a nossa luz por meio desse sol que é o Evangelho. O Paulo nos permite essa expressão lá no livro Palavras de Vida Eterna. Está lá o sol do Evangelho que ele nos sugere. Que a gente possa refletir, né, com tudo que foi dito aqui, que são palavras cedidas pelo nosso irmão Jacó, palavras do Evangelho, palavras de Jesus. Eu só estou reproduzindo algumas falas. E muito obrigada mais uma vez à Casa Nosso Lar, Casa Espírita Nosso Lar, pela oportunidade. Muito obrigada. E para finalizar, nós vamos fazer uma oração e mentalizar essa luz interior que todos nós temos e acender, porque se alguém não tiver, se tiver uma faísca, que ela seja, Senhor, clareada agora dentro de nós, que a gente lembre de todas as nossas leituras, do que o Evangelho traz para nós, para a gente colocar em prática. Obrigada, Senhor, por permitir a Kardec trazer esse farol para a gente, trazer toda essa luminosidade que é o Evangelho para a gente. A Jesus por permitir, por enviar seus anjos, por enviar esses espíritos de luz para estar conosco todos os dias. Envolva o nosso planeta neste momento pandêmico, envolva todos que neste momento, corpo e alma, precisam da sua ajuda, Senhor. A Deus, obrigada por nos ceder esse pouquinho de DNA e nos fazer entender, Senhor, sobre o seu Evangelho, sobre a sua palavra, sobre o seu caminho, para que cheguemos mais rápido ao plano espiritual de uma forma digna, edificante, luminosa. Esteja sempre conosco, Senhor, sempre que assim seja. Obrigada, pessoal. Um beijo.